boa noite. Para quem não me conhece, sou Evandro Lima, analista do Fórum da Corretora Rico. Sejam muito bem-vindos. Fiz uma tentativa de entrada agora há um minuto atrás, só que a telinha do chat aí estava totalmente preta para mim, quer dizer, vocês iam tentar interagir comigo, eu não ia conseguir enxergar nada. Reiniciei aqui o programa, graças a Deus agora está tudo bem. Pedir desculpas de antemão para vocês, pessoal, que eu estou com um resquício de gripe que eu peguei na semana passada. A gripe já foi embora, tomou Doril, graças a Deus já não tenho mais nada. Só que, infelizmente, algumas gripes quando eu pego, quando me ataca a garganta, então eu estou com um pouquinho de tosse, sei que é chato, quando tem alguém falando aí com vocês, tossir no meio da conversa, né? Vou tentar aqui, espero que tudo possa correr bem, né? Mas estou com um pouquinho de tosse, um pouquinho rouco, mas nada que comprometa aí a apresentação, acredito que vai dar tudo certo. O tema de hoje é um tema bastante interessante, que é bastante importante, aliás, eu acho fundamental aí principalmente para quem está começando aí no mercado de ações, que é justamente o controle de risco. Vira e mexe a gente repete esse tema, né? Porque é um tema bastante importante, a gente vê que tem muita gente nova entrando no mercado, e se a gente não gerenciar bem esse risco, a gente pode ter problemas lá na frente. Como sempre, a Rico investe bastante aí na parte educacional, sempre com 2 palestras noturnas, nesse horário aí das 8 da noite, de segunda a quinta-feira, só não faz na sexta-feira, que seria sacanagem, né? Normalmente depois do trabalho o pessoal gosta de fazer uma happy hour, então deixar na sexta-feira também seria muito puxado. Mas sempre de segunda-feira aí, de segunda até quinta-feira, desculpem, segunda até quinta-feira, a gente sempre procura fazer 2 temas em paralelo, né? Sempre 2 temas bastante interessantes, na medida do possível procurando também temas novos e que se adequem ao melhor momento aí, às expectativas do que está acontecendo, as necessidades também que a gente vai identificando aí durante o dia a dia. Eu conduzo o Fórum da Corretora durante toda a semana, né? Então eu sinto aí, vou sentindo as deficiências, dificuldades aí do pessoal e procurando montar os temas de acordo com a demanda aí que eu vou recebendo. Normalmente eu faço pelo menos 3 palestras por mês. Uma que já é fixa, né, que eu falo sobre a minha carteira gráfica direcional, sempre na primeira semana do mês, né? Todo mês a gente faz um balanço da carteira e algumas coisas aí que a gente vai melhorando, aprimorando, já vai ter novidades na próxima apresentação, no próximo mês, algumas mudanças que eu já estou implementando. E mais 2 palestras aí nas semanas seguintes, né? Então, pelo menos aí 3 palestras por mês a gente está sempre fazendo. Hoje, além dessa minha palestra sobre manejo de risco, o Aliakim também está fazendo uma palestra também bastante importante aí para ensinar o uso aí da plataforma gráfica, né? Que é disponibilizada gratuitamente para todos os clientes da corretora através do HB. Então ele vai mostrar também as principais funcionalidades. Está na outra sala, sala 2, então ele está falando sobre a plataforma gráfica e eu peguei esse tema aqui para falar com vocês sobre manejo de risco. Bom, dá uma boa noite aí para a moçada, boa noite Maraldi, Hotfix, Zé Sardinha, Diego, muito boa noite aí. Sejam muito bem-vindos a mais esse encontro de investidores, né? O tema hoje não é tão assim... tão complexo, ele é bastante sucinto e restrito, né? Acredito que a gente não vai se demorar muito, se delongar muito. Normalmente eu costumo estourar um pouco o limite aí do tempo das palestras, que a gente procura deixar em 1 hora, e normalmente eu acabo sempre extrapolando esse tema. Mas dependendo da participação de vocês, acredito que hoje a gente vai conseguir ficar mais ou menos aí dentro do limite de horário, né? Mas, de qualquer forma, fiquem à vontade aí para perguntar aí todas as dúvidas que surgiram. O importante é vocês entenderem bem esse conceito. Bom, vamos diminuir um pouquinho aqui a minha tela. Começar a mostrar algumas coisas aí para vocês. Aqui primeiro um retrato aqui do nosso carro-chefe. Vamos focar aqui bastante aqui no mercado de ações, mas vamos sair um pouquinho aqui, falar um pouquinho na parte conceitual sobre risco. Eu peguei aqui 2 apresentações palestras que eu costumo fazer de tempos em tempos, e vou aproveitar alguns slides que eu já tenho prontos, né, para facilitar essa apresentação de hoje. Então vamos lá. Primeiro, o que seria risco aí para vocês? Bom, já tem até aqui o slide já está preenchido, né? Mas qual que seria o conceito de risco? O que se entende por risco de maneira geral? Bom, a definição assim, mais simples para a gente dizer o que é risco seria a chance de alguma coisa acontecer. Isso daí é um risco.
E desde que a gente nasce, né, a gente já, de cara, já começa a assumir riscos. A própria decisão, quando a gente decide ainda bebê no útero da nossa mãe, de vir ao mundo, já é o primeiro risco que a gente vai assumir na vida. E no dia a dia, todas as ações, tudo que a gente faz aí, nas nossas atividades diárias, a gente está assumindo algum tipo de risco. Só que esses riscos são os riscos o quê? Os riscos naturais, que a gente convive normalmente com eles, né? Ninguém tem que cucar com nada, porque faz parte aí do nosso dia a dia, e esses riscos aí são implícitos ao ser humano. Esse tipo de risco a gente não vai nem se aprofundar muito, porque é aquele o nosso dia a dia, tudo que a gente faz aqui tem, se vocês forem analisar, tem sempre algum risco, algum tipo de risco envolvido. Se eu estou andando, por exemplo, numa calçada, eu posso tropeçar, posso cair. Se eu vou atravessar uma rua, se eu não ficar bem atento, eu corro o risco de ser atropelado. Quer dizer, risco a gente tem para tudo quanto é lado, mas esses riscos aí são, como eu falei, são riscos naturais, né? E a gente não precisa muito se preocupar com eles. Agora, tem outros tipos de riscos, esses sim a gente vai precisar se preocupar bastante, né? Porque esses riscos, se a gente não lidar muito bem com eles, eles vão ser os responsáveis, ou pelo nosso, se a gente conseguir lidar bem com eles, pelo nosso sucesso, e se a gente subestimá-los, eventualmente a gente pode vir a fracassar em alguma coisa que a gente venha a deixar de fazer um bom planejamento. Então, outros tipos de riscos, eles podem ser responsáveis pelo nosso sucesso ou, eventualmente, o nosso fracasso. E esses tipos de riscos são aqueles que envolvem o quê? Envolve justamente a parte de planejamento ou deixar de planejar alguma coisa. Quer dizer, o que a gente fala de forma geral, meter os pés pelas mãos. Né? Se eu faço alguma coisa sem planejamento, quando não dá certo, a chance de eu ter um problema grande, realmente ela é significativa. Então, esses outros tipos de riscos, é necessário que eles sejam bem planejados, justamente para que a gente não caia nesse lado de cá, que seria o quê? Seria o fracasso. Então, se a gente não planejar bem as nossas ações, eventualmente a gente pode ter um insucesso. E é justamente sobre esse tipo de risco que a gente vai falar. Focando agora um pouquinho no mercado de ações. Aqui foi um conceito mais geral aí sobre a parte de riscos. Eu vou pegar também um outro slide que eu tenho, né? Uma palestra que eu costumo fazer de tempos em tempos. Aliás, no próximo mês eu devo fazer uma palestra também que eu estou sentindo necessidade aí de muita gente que está começando aí no mercado, né? Passar alguns conceitos básicos sobre a análise técnica, que é uma forma bastante interessante, importante aí para a gente tomar decisões de compra e venda, principalmente olhando aí curto prazo, né? São decisões tomadas na análise técnica, e eu já estou programando uma próxima palestra para o próximo mês, justamente para a gente falar sobre análise técnica, o que é, para que ela serve, etc. e tal. Mas um dos pontos aí da análise técnica que a gente tem é o quê? Justamente nessa parte, planejamento de estratégia, né? O que seria uma estratégia? Tem um ativo que eu estou olhando, né? E, eventualmente, por algum motivo, eu quero tomar uma decisão de entrar naquele ativo. Normalmente, aí quem está começando olha sempre o lado de compra. Mas no mercado de ações, a gente pode operar nos dois sentidos, tanto na compra quanto na venda. A gente pode trabalhar das duas formas, né? Diferente de outros segmentos, né? Para que a gente venda algo, não é necessário ter comprado esse algo primeiro. A gente pode inverter a ordem dos papéis. Aí quem está começando pode perguntar, mas como é que eu posso vender alguma coisa que eu não comprei? No mercado de ações a gente consegue, tem um mecanismo chamado BTC, que é administrado pela BMF Bovespa, onde é possível alugar papéis. Através desse aluguel de papéis, são taxas bastante acessíveis, a gente consegue o quê? Toma o papel alugado, ele entra lá na nossa custódia, a gente vende esse papel depois de fazer o aluguel, e enxergando aí um mercado caindo em queda, né, a gente pode se aproveitar desse momento de queda. Então eu vendo
num determinado ponto, acreditando que o papel vai cair, e planejo recomprá-lo mais abaixo, mais barato. Aí a diferença, vendo menos compras, seria o meu lucro, né? Encerro o aluguel, pago proporcionalmente ao período que eu fiquei, normalmente as taxas são bastante acessíveis, né? Não costumo pesar na conta, e eu embolso esse lucro. Então dá para operar também de forma invertida. Mas vamos falar da forma mais comum, onde o pessoal está mais habituado, que seria o quê? Seria uma operação de compra. Então, antes de eu tomar qualquer decisão de compra, por exemplo, eu preciso ter definido algumas coisas. Primeiro, por que eu desejo entrar naquela operação? O que eu estou enxergando naquela operação que eu acredito que pode ser uma boa decisão comprar aquele ativo. Então, vocês têm que fazer esse questionamento interno, né, com cada um de vocês, por que eu acho interessante comprar aquele determinado papel. Bom, tomada essa decisão, fala, não, esse papel aqui, por esse ou por aquele motivo, não importa, eu acho que eu quero, que é interessante para mim, fazer uma entrada nele, uma compra desse papel. Muito bem. Definiu, então, esse ponto de entrada. Passo número 2. Quer dizer, definiu que vocês vão entrar naquele papel. Passo número 2, tá bom. Vocês vão fazer aquela compra. Essa compra, qual que é o ponto ideal para vocês tomarem a decisão de compra? Ou seja, qual que é o preço de entrada nessa operação? Aqui, no caso, já estou focando mais no curto prazo, onde a gente utilizaria a análise técnica para definir esses pontos. Mas, de qualquer forma, para quem não tem muito conhecimento, é preciso dar uma analisada naquele ativo e determinar o preço ideal para fazer aquela compra. Se eu estou comprando um determinado ativo, eu estou acreditando que aquele papel vai subir. Muito bem. Então, eu defini aqui o ponto de entrada. Tendo esse ponto de entrada definido, eu preciso ter mais dois outros pontos também definidos. Eu estou planejando a minha estratégia. Então, o que eu vou ter que ter também? Ponto de entrada. Eu estou visualizando que um determinado papel tem um potencial de se valorizar onde eu posso ter lucro. Então, eu tenho que traçar o quê? Um objetivo. Eu estou comprando por quê? Porque eu acho que vai subir. Você acha que vai subir até quanto? Qual que é o seu objetivo na compra desse papel? Independente do critério que você utilizou na sua análise. Mas tem que ter um objetivo pré-definido. Tá, meu objetivo é vender ele aqui nesse ponto. Então, você traçou o seu objetivo de saída. Muito bem. Então, está aqui, montou a parte de cima. Aí, todo mundo, quando entra numa operação, normalmente olha, se concentra nessa parte. Beleza, eu vou comprar esse papel, o papel vai subir, mais para frente eu vendo, eu vou ter lucro, embolso lucro, ganhei dinheiro, que maravilha. Mas tem que pensar também que nem tudo que a gente planeja corre exatamente daquela forma que a gente gostaria. Muitas vezes aí a gente tem uma boa configuração de entrada, está tudo se encaminhando ali para a coisa fluir naquela direção e por algum motivo aí, motivo inerente ao mercado, aquela operação não corresponde ao nosso desejo e acaba voltando, acaba recuando, quer dizer, ao invés de subir, ou às vezes até começa a subir, depois dá uma meia volta aqui e começa a voltar. Aí o que eu tenho que pensar também? Falo, bom, e se não der certo, se o ativo que eu comprei, ao invés de subir, começar a cair, o que eu vou fazer? Eu vou travar? Eu vou ficar o quê? Só na torcida ali, falo, bom, mas eu continuo acreditando que o papel é bom, que ele vai reagir, ele vai subir, eu vou continuar assim, sem critério nenhum, vendo meu prejuízo crescer, 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 e ficar só na torcida? Se eu agir dessa forma, eu estou correndo um grande risco de quê? De perder uma grande soma em dinheiro e eventualmente até levar game over do mercado. Então não posso deixar uma operação ela correr solta, né? Correr sem heads. Aqui é renda variável. A gente espera sempre ter os resultados positivos, mas nem sempre corre a nosso favor. A gente tem que estar preparado também para perder. E se perder, a gente tem que perder o mínimo possível. Lei número 1 do mercado. Lei da sobrevivência. Todo mundo que está começando no mercado de ações, é óbvio, está entrando no mercado de ações para quê? Falar, poupança paga muito pouco, renda fixa aí é um investimento assim ínfimo, ali, não dá quase nada. Para ganhar dinheiro mesmo, eu vou entrar no mercado de ações porque eu vejo aí ativos aí que sobem 3%, 10% num dia, quer dizer, fica empolgado aí com
ganhos aí e acha que é tudo muito fácil, né? Então fala, vou ganhar dinheiro no mercado de ações. Só que aqui é renda variável. Tem operações que vão dar certo, tem operações que não vão dar. Então a gente precisa estar preparado, tem que aprender a perder. Se a operação, ao invés de subir, começar a cair, onde que eu vou pular fora da operação? Para ter esse prejuízo o menor possível. Qual que é o meu ponto de saída, que a gente chamaria de saída de emergência? Aí é justamente o que a gente chama de stop. Quer dizer, toda estratégia tem que ter essas três coisas. Ponto de entrada, objetivo, aonde a gente quer chegar, e o stop, que é a nossa saída de emergência, caso aquela operação não venha a dar certo. Então a gente tem que ter esses três pontos em mente. Vamos responder aqui o Maraldi. Alguém sabe quem é o palestrante de hoje? Sou eu, Maraldi Evandro Lima. Eu sou analista do Fórum da Corretora. Bem-vindo aí a mais esse encontro de investidores. Bom, vamos lá, tem mais pessoas aqui. O Kinguio está perguntando aqui, quem é sardia tem o risco de se afogar? Sim, totalmente. Se não cuidar bem dessa parte aqui do stop, com certeza pode se afundar e afundar feio. Infelizmente eu recebo e-mails, né, colocações aí no fórum, né, pessoas, depois de perder, de estar perdendo significativamente, entrou num papel. Aliás, um erro muito comum no mercado de ações que a gente percebe, isso eu acho que vem até de uma cultura que a gente tem aí, no geral, aí fora, que é o quê? Procurar, você vai num shopping, por exemplo, principalmente mulheres, assim, do sexo que gostam bastante de ir em lojas, etc e tal, vê uma palavrinha escrito lá na vitrine, liquidação, quer dizer, opa, tá mais barato aqui, é hora de eu comprar. Aí, no mercado de ações, a gente trazendo essa analogia, começa a ver um papel caindo, fala, opa, esse papel agora tá barato, então parece que tem um imã para comprar papéis que estão caindo, e não analisam o porquê desse papel estar caindo. Está caindo por quê? Se uma ação está perdendo valor ao longo do tempo, significa que o quê? Que essa empresa tem problemas de curto prazo, médio prazo, longo prazo, não importa. Mas naquele período que eu estou olhando, se aquela empresa está caindo ao longo do tempo, significa que ela tem problemas. Se eu for procurar essas empresas para concentrar a minha compra, o barato de hoje pode estar extremamente caro amanhã. Eu me lembro na época aí, de uma empresa aí que eu sempre, infelizmente, eu sou obrigado a mencioná-la, né, porque ela acabou quebrando muita gente, da OGX, que ela chegou aí próximo dos R$20 no auge aí da sua alta, depois começou a reverter a tendência e começou a cair. Quando ela estava mais ou menos por volta aí de uns R$10, tinha um fundo histórico em 2,50 e ela estava caindo, muita gente comentou, fala, bom, quando ela chegar em 2,50 eu vou encher o balde, porque aqui é o fundo do poço, ela vai reagir. Hoje ela está na faixa aí de menos de 20 centavos, né? Mais ou menos 20 centavos que ela está sendo negociada. Quer dizer, os 2,50 naquela época que a OGX custava R$10, parecia um valor muito barato para comprar, e muita gente, infelizmente, fez essa compra quando ela chegou nesse valor, depois viu o seu capital praticamente sumir, desintegrar, porque hoje, nessa faixa aí de 20 centavos, praticamente é perda total. Então, por quê? Não olhou o movimento principal. Então, no mercado de ações é ao contrário. A gente não tem que procurar comprar barato, a gente tem que procurar comprar mais caro. Por quê? No começo eu até tinha um pouco de dificuldade de entender isso daqui, quando eu ia tomar uma decisão de compra, mas por quê? Que tem na época eu ainda era trader, não trabalhava como analista. Por que está tendo uma recomendação de entrada do papel para eu comprar aquele papel mais caro? Se nesse momento aqui ele tá mais barato, por que eu não compro agora? Eu vou esperar ele chegar no ponto mais caro. Eu não entendi o porquê de ter que comprar mais caro. Justamente é para a gente ter aquela convicção que o papel ele começou a subir, começou a se valorizar. Então, ou seja, se ele está subindo, se ele está se valorizando ao longo do tempo, não importa se é curto prazo, médio prazo ou longo prazo, significa o quê? Que eu tenho uma maior possibilidade de ter lucro. Ou seja, eu tenho mais chance de ganhar dinheiro. Então a gente não precisa não pode ter receio de comprar papéis que estejam subindo. Porque se ele está subindo, alguma coisa boa deve ter atrás, né? Alguma razão para ele estar subindo deve ter atrás. Então, se ele está subindo agora, ele pode estar melhor ainda lá na frente. Então, a gente tem que planejar essas entradas, procurando identificar papéis ali que estejam subindo ou com potencial
de começar a subir. Então, por isso, normalmente, os nossos planejamentos de entrada, numa operação de compra, o preço, o ponto de entrada, quando a gente faz o planejamento, ele vai estar sempre acima do preço atual. Por quê? Porque se ele atingir aquele valor que eu estou colocando na entrada, eu vou ter uma expectativa maior que realmente aquele papel comece a andar, vá embora aí e chegue naquele meu objetivo. Então, ponto número 1, não tenho medo de comprar papéis a preços mais altos, e sim procure identificar para que lado os preços estão seguindo. Eu sei que é um pouco difícil no começo aí, principalmente para quem está começando agora, entender aí esse sobe e desce das ações, né? Mas é importante ter esse planejamento. E na dúvida, né, eu estou sempre lá no fórum, né, além de eu passar indicações de compra e venda, eu estou lá para assessorar vocês aí em tudo que vocês precisarem, né. Muita gente não tem muita segurança, ou quer uma segunda opinião também, fala, olha, eu estou pensando aí em comprar, ou nem coloca nada, fala, ó, você pode dar uma analisada aí para mim na Vale 5, na Petro 4, na Rapid 4, Bomo 4, etc. O que você acha? Eu vou lá, dou uma olhada na configuração gráfica do ativo e vou passar aquela minha opinião. Se eventualmente ela pode dar uma oportunidade de compra, se tiver, a partir de que ponto, se sair aquela entrada, eventualmente o potencial que ela tem para andar, se não der certo, fala, olha, acho que você deve colocar um stop nesse ponto. Então, todo esse suporte a gente faz lá no fórum, né? Então a gente está aí para isso. Mas a ideia é que vocês adquiram bem, fortaleçam bem essa parte inicial, né? Fortaleçam bem a base, para que vocês possam tomar decisões também próprias, né? Não ficam tão dependentes da gente. A Rico, ela é uma corretora, aí, ela agora se uniu à Direct, ela está crescendo bastante, só que ela tem o foco no cliente. Ela é uma derivada da Link Trade, e o nome Rico com você ele não veio em vão. Justamente a corretora ela tem uma preocupação bastante grande com vocês, investidores, cuidar bastante aí, fortalecer bem essa parte educacional, para que vocês possam crescer junto com a corretora. A gente não tem interesse nenhum, porque infelizmente tem uma estatística ruim, né, de investidores que quebram logo no primeiro ano. Justamente por quê? Por não terem um manejo de risco. E é isso que a gente vai trabalhar aqui no dia de hoje. Tem mais algumas colocações de vocês? Antes de seguir em frente, deixa eu tentar responder aqui as colocações. O Beto está perguntando como se faz para ir para a sala 2. Olha, Beto, seria... Deixa eu entrar aqui. Gostaria que você permanecesse aqui na sala aqui conosco, mas não tem problema. Você aqui no campo Aprenda, aí você tem aqui palestras online. Aí tem os dois botõezinhos assistir, tem a linha aqui, controle de risco que a gente está fazendo agora, assista, e plataforma gráfica tem um outro botão, assista. Mas deixa eu já tranquilizar um pouquinho, você ou os demais, né, que às vezes a gente pode coincidir de estar passando dois temas interessantes, e aí vocês ficarem perdidos ali e falar, eu quero participar das duas. Todas as palestras que a gente faz, elas ficam gravadas aí, para que vocês possam assisti-la depois. Só que o ideal é que vocês participem ao vivo justamente para poder interagir com o palestrante. A minha palestra de hoje ela vai ficar gravada. Vou até colocar aqui o endereço. Vamos lá aqui. www.livestream.com/encontro de investidores. Essa daqui é a minha palestra. E a outra que está sendo feita na sala 2 vai ser esse mesmo endereço, só que Encontro de Investidores 2. Independentemente disso também, eu costumo pegar as minhas palestras que eu faço noturas, já tive alguns problemas pontuais com a gravação também lá no live stream, às vezes corta, fica picado, então eu costumo também pegar a gravação que também fica na minha máquina e costumo passar lá para o YouTube. Para quem quiser depois dar uma olhada ali no meu canal, Evandro Espaço Lima. E eu faço a divulgação sempre pelo Twitter, @Lima_Evandro. Então, quer dizer, vai ter sempre um caminho aí para que vocês possam revê-las. Mas, como eu falei, o ideal é que vocês sempre participem para poder justamente tirar suas dúvidas ao vivo. Porque, de repente, deixa de perguntar e eu deixo de falar alguma coisa, essas dúvidas podem surgir depois.
Bom, vamos lá aqui. Uma outra pergunta aqui. Do Carlos aqui, stop financeiro ou stop gráfico é melhor? Depende da estratégia de cada um. Como eu não vou, eu estou querendo deixar essa palestra aqui um pouco mais aberta, o ideal, eu gosto, por exemplo, de stop gráfico. Eu não costumo colocar um stop financeiro. Tem algumas condições para mudança de stop, que eu aplico também na minha carteira direcional, né? Aí já seriam algumas regras financeiras, mas eu gosto bastante do stop gráfico. Agora, financeiro ou gráfico, o ideal seria que fosse gráfico, por quê? Porque aí vai ser uma condição de mudança de direção que vai te tirar do jogo, e não simplesmente um limite que você está colocando, mas atinge aquele limite e não necessariamente a operação ficou ruim. Então o ideal seria que fosse um stop gráfico. Mas eventualmente, se não puder colocar um stop gráfico, tá bom, é válido também um financeiro. O que não pode é deixar a operação solta sem stop. Tem que ter um stop aí, porque torcer pode no mercado de ações, mas pode torcer, tem que torcer sempre com estratégia definida. Um outro ponto que eu esqueci de comentar, já vou retomar aqui essas colocações de vocês. Fazer esse planejamento aqui antes de vocês estarem na operação é uma maravilha, né, pessoal? É uma coisa assim que não mexe com o emocional, porque vocês não colocaram ainda o dinheiro de vocês lá dentro, né? Então, é bastante tranquilo para fazer isso daqui. Agora, a partir do instante que vocês entram na operação, ou seja, comprei, entrei no papel, aí vem todo aquele calor ali, o envolvimento emocional com a operação. E esse envolvimento emocional ele pode justamente atrapalhar numa saída do papel. Digamos, tudo correu certo, chegou aqui no objetivo. Aí vocês estão tão empolgados. Semana passada eu tive uma operação deu bastante certo ali, chegou pontualmente no meu objetivo. Na hora que ela chegou no objetivo, ela até começou a esticar um pouquinho mais. Aí pode entrar aquele fator o quê? Fator ganância. A operação já subiu, o ativo já subiu aqui, estou vendo que ele está indo bem aqui, eu não vou zerar nesse ponto não, vou deixar subir mais um pouco, vou aumentar o meu lucro. Aí, resultado, a ganância, vocês deixaram de cumprir aqui, chegou no objetivo, vocês não saíram fora da operação por conta de ganância, querendo pegar um pouco mais, depois o ativo começa a voltar, e a Souza Cruz depois voltou bastante aqui, nem sei que ponto que ela está nesse momento, deixa eu até dar uma olhadinha nela, fazer um pequeno parênteses aqui. Cruz 3. Olha aqui, olha que estrago que foi feito nela. A Souza Cruz, eu fiz a minha entrada, se não me engano aqui foi em 19,50 nesse ponto, coloquei um objetivo aqui nessa resistência de 21 e 23. Vocês podem observar que nesse dia ela passou um pouquinho, mas depois começou a voltar. Chegou nos 21 e 23, cumpriu o meu objetivo de alta, saí fora da operação. Olha o efeito ganância para quem quis pegar mais um pouco. Voltou forte, nessa hora aqui, quem não saiu fala, bom, voltou, agora eu vou esperar subir de novo, aí agora eu vou zerar, porque eu não vou perder mais aquele lucro. O que ela fez? Praticamente já devolveu quase todo o lucro que tinha dado na operação. Quer dizer, não pode se contagiar pelo efeito ganância, chegou no objetivo, aconteça o que acontecer, sai fora. Ah, mas e se depois ela pegar e disparar? Não cumpriu o objetivo de vocês, o que vocês tinham planejado? Então, tem que encerrar a operação, tem que ser disciplinado, para evitar acontecer exatamente esse revés que aconteceu com a Souza Cruz. E o outro ponto é esse daqui. Tá, antes de eu entrar na operação, eu planejei aqui esse meu stop. Aí a operação, o ativo começa a voltar, chega nesse ponto, e aí eu falo, não vou sair fora, porque isso daqui é algum problema pontual aqui, a empresa é boa, vai reagir, e esse stop aqui, ele vai batendo, ele vai começar a subir de volta. E não respeita o stop. E aí depois, mais para frente, o ativo despenca de vez, aí vocês vão pensar, deveria ter saído aqui nesse ponto mesmo, como eu tinha planejado. Por que eu não zerei a operação, deixei chegar até aqui? Aumentou o meu prejuízo, quer dizer, estou perdendo mais do que eu podia perder. Então, para evitar todo esse calor aí na operação, depois que vocês entraram na operação, é bastante prudente vocês
abrirem uma outra ordem, uma ordem de venda chamada ordem stop. Nessa ordem de venda vocês podem programar tanto o gain quanto o loss. E coloca uma validade aí, uma validade longa, sei lá, validade de 30 dias, né? E deixa a ordem aberta. Para que isso daí? Para que o emocional de vocês não atrapalhe o encerramento da operação. Bateu no objetivo, automaticamente a ordem stop gain vai ser acionada e vocês vão sair da operação. Se não deu certo, começou a cair, bateu no stop, automaticamente a ordem stop vai ser acionada, vocês vão sair da operação exatamente com aquele prejuízo que foi planejado, não perder mais do que aquilo que vocês decidiram arriscar. Então, isso daí tem que, para justamente tirar o emocional do jogo, é bastante aconselhável vocês automatizar essas operações, não deixar isso no manual, porque se deixar no manual, a chance de não sair da operação aqui, ou principalmente aqui, porque parece que, infelizmente, aí a gente tem uma tolerância muito grande para perdas, né? E tem medo de ganhar, né? O ativo, quando começa a subir, eu já fico logo falando, está chegando perto do objetivo, voltou um pouquinho, não vou encerrar a operação aqui porque não vai chegar. Quer dizer, quando começa a dar certo, eu tendo a sair prematuramente da operação, e quando dá errado, eu sou extremamente tolerante aí, até demais, né? Não saio da operação. Então a gente precisa deixar a coisa bem balanceada para os dois lados, tanto para o lado do gain quanto para o lado do loss. E a melhor forma de fazer isso daqui é o quê? Evitar intervenção manual, não deixar o nosso emocional fazer parte aí desse jogo. Então automatiza as saídas. Fez a entrada da operação, para não perder o time também, abre uma ordem, se for uma operação de compra, uma ordem start, né? Programando o ponto de entrada, se o preço bater naquele ponto, automaticamente sua ordem vai ser acionada e você vai conseguir entrar naquele ativo. Feita a entrada, abre outra ordem, colocando o objetivo stop gain e se não der certo, o stop loss, que seria o ponto de saída. Bom, vamos lá aqui, continuando. Grande professor Evandro, uma relação legal de stop risco, ganho abaixo, qual seria? 1 para 3? 1 para 3 seria o ideal. Aliás, quanto maior a relação, e foi extremamente boa a sua colocação agora, Maraldi. Se a gente vai arriscar, aqui é o mercado de renda variável, ou seja, tem risco, eu só devo arriscar algo que compense, né? Não faz sentido eu arriscar o quê? Se der certo, eu ganho pouquinho, e se der errado, eu perco bastante. Então, se eu vou tomar essa decisão de entrada, é bastante importante que esse objetivo onde eu quero chegar, o tamanho do meu retorno, o tamanho do meu lucro potencial, ele seja maior do que o tamanho da minha perda potencial. Quanto maior, melhor. Por quê? Porque aí eu vou precisar, com um número menor de operações que eu acerte, eu já começo a ter lucro. Se eu trabalho com relação risco-ganho de 1 para 1, tudo bem, se eu tenho um índice de acerto bom, né, acima de 50%, eu até vou conseguir ganhar. Mas eu vou ter que sempre ter uma performance bastante grande, né, de acerto para conseguir ter lucro. No meu perfil especificamente, eu trabalho com relação risco-ganho de pelo menos 2 para 1, ou seja, o tamanho desse objetivo pelo menos 2 vezes o tamanho do meu prejuízo em potencial. Então, a partir de 2 para 1, eu já valido aquela operação como ok. Mas, independentemente disso, sempre quando eu vejo uma condição favorável de compra ou de venda, eu passo a indicação através do fórum, coloco os pontos de entrada, objetivo e stop e deixo a decisão a cargo de cada um. Por quê? Porque isso é uma coisa pessoal, né? Tem pessoas que têm um perfil mais agressivo, outros mais conservadores, né? Mas de qualquer forma, quanto maior essa relação risco-ganho, 3 para 1, 4 para 1, 5 para 1, melhor ainda. Por quê? Porque aí eu estou trabalhando com um risco pequeno e se der certo eu vou ganhar bastante. 3 para 1 é um valor bem interessante. No meu perfil, a partir de 2 para 1, eu já considero válido. Então, pergunta bastante importante mesmo. Diogo Oliveira, quanto à definição do objetivo, eu sei que disciplina é importantíssima nesse ramo, mas uma vez que o meu objetivo foi atingido, não iria me garantir mais lucro subir meu stop
ao invés de vender? Sim, a gente tem algumas táticas defensivas, eu mesmo tenho algumas regras que eu coloco na minha carteira direcional para proteger o lucro. Mas aqui no caso, eu estou focando o quê? Em trade. O que é trade? O trade, ele se baseia em movimentos de curto prazo. Muitas vezes, por exemplo, um ativo que ele predomina a tendência de baixa, ele inicia tendência de alta no curto prazo. Então, vou fazer o quê? Vou fazer aquela minha compra baseado naquela próxima pernada de alta. O mercado ele se move o quê? Ele se move em zigue-zagues. Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Ele trabalha com esses zigue-zagues. Quando eu faço o planejamento daquela minha entrada, eu estou tentando pegar o quê? No caso de trade. Eu estou tentando pegar a próxima pernada de alta. Foi exatamente o que eu fiz com Souza Cruz. Fiz a minha entrada aqui em 19,50, planejei o meu objetivo aqui. Então, chegou no meu objetivo, eu vou sair. Cumpri o meu objetivo da minha estratégia. Agora, existe também outros tipos de investimento, que é o quê? Chamado surfar na onda. Ou seja, eu vou continuar posicionado no ativo, aí são investimentos mais para médio e longo prazo. Não são trades, né? Eu vou continuar naquela operação enquanto permanecer, por exemplo, eu vou continuar comprado enquanto permanecer em tendência de alta. Eu vou permanecer vendido enquanto permanecer em tendência de baixa. Mas mesmo operações que tenham aí um prazo mais esticado, a gente também deve colocar stops aí nos principais fundos. Mas, de qualquer forma, para manter bem a disciplina e para que a gente possa ter ganhos consistentes, né, ou seja, crescer ao longo do tempo, é importante respeitar a estratégia. Se eu fiz a minha entrada no ponto A, o objetivo no ponto B, o stop no ponto C, e ela chegou no ponto B, não tem por que eu não zerar a operação. O stop a gente modifica, eu tenho alguns critérios de mudança de stop, para quê? Porque ultimamente, aí já tem alguns anos, que está bastante difícil operações, como a gente não tem mais uma tendência forte, como a gente teve até antes lá do subprime, que o nosso índice Bovespa, ele tinha forte tendência de alta, praticamente tudo que a gente comprava subia, né? De lá para cá, a gente não tem conseguido mais uma tendência consistente como a gente tinha até então. Então, principalmente no ano passado, a gente observou bastante que operações que a gente deixava 8,80, entrada, só saiu no objetivo ou no stop, o resultado ele foi bastante ruim. Eu, como tenho uma postura mais proativa, então sempre procurei o quê? Tá bom, se eu não vou sair no objetivo, eu vou tentar conduzir minha operação o máximo que der, pelo menos eu saio no lucro. Com isso eu estou conseguindo um resultado aí excepcional e tendo ganhos consistentes. Então, stop protetivo, já jogando para a zona de lucro, ele é válido. Mas bateu no objetivo, eu sou da opinião, sai fora da operação, porque cumpriu o objetivo, não tem por que continuar almejando algo mais. Vai ter outro trade, vai ter outra oportunidade para que você possa entrar, né? São tudo operações de curto prazo, o importante é conseguir os ganhos consistentes. Então, chegou no objetivo, sai fora, esquece o que vier pela frente. Tem outros ativos ali, trades, oportunidades aparecem toda hora, né? Então parte para outra. Vamos lá aqui. Maraldi, puxa vida, 150 mil na OGX, e quando ela estava barata, ele recomprou mais 10 mil a 1,50, praticamente, pois é. E isso que dá, né? O que faltou nesse caso aqui? Falar um pouquinho sobre ela, sem me aprofundar muito aqui. Digamos que era um investidor aqui de longo prazo. Pegar o gráfico mensal da OGX. Eu sempre falo, né, independente da análise fundamentalista, conciliar, se você está querendo entrar numa determinada empresa para investir, verificar o histórico dessa empresa ao longo do tempo. Está subindo ao longo do tempo? Ok, vou continuar comprando, né, enquanto ela estiver subindo. Mas chega uma hora, a tendência não é eterna, que ela muda de direção, que é a hora da gente sair daquela empresa e procurar uma outra empresa também com esse tipo de gráfico, apontando para cima. A OGX, né, foi lá perto lá dos seus R$20, até aqui tudo bem com ela, continuava aí gráfico apontando para cima, tendência de alta, não tem por que deixar de comprar. Mas ela mudou de direção. Quando ela perdeu esse ponto aqui, esse fundo, exatamente de 14,22, caracterizou o quê? O gráfico que até então estava apontando para cima, aqui ele começou a apontar para baixo.
Então, quando ela perdeu esses R$14, era hora de pular fora do barco. Isso vale não só para a OGX, como qualquer empresa que você estiver investindo no longo prazo. Verificar o que está acontecendo com os preços ao longo do tempo. Quando muda a direção, é melhor escolher uma outra empresa para se associar. Quem não fez isso, não colocou stop, mas a longo prazo, muita gente fala, longo prazo não precisa de stop. Precisa. Pega um fundo principal aqui e coloca o stop abaixo desse fundo. O que foi melhor aqui para quem estava posicionado nela, até quem comprou 18 a 20 reais? Sair aqui a 14, com um pequeno prejuízo, ou deixar chegar nisso daqui hoje, 15 centavos. Faz sentido deixar um negócio desse? Agora não tem mais o que fazer, nem adianta vender mais essas ações que ficaram. É torcer aí para que realmente o grupo ali consiga se levantar, né, sair do processo de recuperação judicial. Quem sabe aí um dia, aí, daqui a alguns anos ali, ela volte a dar lucro. Mas realmente não tem o que fazer, né? E você perdeu todo o seu capital. Então tem que ficar bastante atento a essas mudanças de direção e sair fora quando a empresa que vocês escolheram, né, num determinado momento, ela vai reverter tendência. Não tem nada que só suba ad eterno ou só caia ad eterno. As tendências, elas são cíclicas. Então é importante, independentemente do tempo gráfico, identificar para onde os preços estão seguindo. Eu não tenho o bola de cristal para enxergar o lado direito o que vai acontecer. Eu traço expectativas. Mas enquanto o gráfico estiver apontando para baixo, eu sei que eu não devo comprar, porque aquela empresa está caindo. Eu vou começar a comprar quando o quê? Quando o gráfico começar a apontar para cima. É o caso, por exemplo, fazendo aqui uma que me veio na cabeça, eu acho que, deixa eu ver se é a CEMIG. CEMIG 4. Olha, situação bem distinta da CEMIG, de curto prazo e de longo prazo. A CEMIG, no curto prazo, ela caiu bastante forte, formou um fundo aqui, subiu e está encontrando resistência aqui num ponto bastante importante, onde ela pode novamente receber pressão vendedora e começar a ceder. Ela não desfez a tendência de baixa no curto prazo. Mas olhando aqui o gráfico mensal dela, da CEMIG, o que eu enxergo na CEMIG? O gráfico dela ainda continua os seus preços ao longo do tempo, o gráfico está apontando para cima. Então, enquanto está apontando para cima, eu vou continuar comprando. Se mais para frente acontecer e ela reverter e começar a cair, tá bom, eu troco de empresa e escolho uma outra empresa para investir. E onde que está a minha saída de emergência da CEMIG? Qual que seria o ponto para pular fora? O stop. Vamos ver o fundo principal aqui, esse daqui. 10,43. Então, se eu sou um investidor de longo prazo, eu vou continuar comprando com a CEMIG, sem me preocupar com as oscilações de curto prazo, já que eu estou olhando para o longo prazo. O que é longo prazo, pessoal? Vamos caracterizar bem o que é curto prazo, médio prazo e longo prazo. E tem ainda o curtíssimo prazo. Quando você tem uma operação que envolve semana ou poucas semanas, eu classifico essa operação como curtíssimo prazo. Em torno de um mês, curto prazo, mais ou menos aí poucos meses, médio prazo, e um ano para cima, longo prazo. Então, investimentos de longo prazo são com retorno superior aí a um ano. Então, não faz muito sentido ficar se estressando aí, olhando aí aquelas oscilações no dia a dia. O mercado é assim mesmo, sobe, desce, tem que olhar aí, se for acompanhar, claro que se você comprar uma ação de uma determinada empresa, você vai continuar acompanhando, né? Mas se preocupar apenas com esses fundos principais. Enquanto estiver acima disso daqui, legal, não vou me preocupar com ela aqui, vou continuar comprando. Se mais para frente ela pegar e mudar de mão e perder por esse 10,43, mesmo se eu comprei hoje por 16, tá bom, vou ter uma pequena perda e saio fora. Mas se eu estou comprando ao longo do tempo numa empresa que está subindo, comecei a comprar desde aqui de baixo. Aqui ela valia, vamos ver aqui, R$1, aqui R$2, R$4, R$6, R$8, quer dizer, quanto dinheiro eu não ganhei com essa empresa ao longo do tempo. E comprando a preço cada vez mais alto. Comprei primeiro a R$1, depois 2, depois 4, quer dizer, não tenho que ter essa preocupação que ficou caro. Se a empresa está subindo, está se valorizando ao longo do tempo, eu sei que eu vou ganhar dinheiro com ela. Então, esse foco aí que vocês
devem ter. E ficar muito atento a essas mudanças de direção. Agora, trades, como são operações de curto prazo, aí tem que trabalhar aí com as rédeas mais curtas, né? Tem o objetivo, tem o stop, tudo mais apertadinho, mas também respeitar a estratégia. Vamos continuar aqui. Bom, o Hotfix está perguntando algum exemplo prático, acabei de mostrar dois. DFSA3. Mesmo em ações de empresas sólidas, olha, eu vou dar um exemplo aqui, exatamente que me perguntam bastante, com a nossa famosa Vale. Vale 5. Por que eu ainda não me interesso pela Vale para o longo prazo? A Vale ela é classificada como uma bela empresa, aí uma bela aposta para o longo prazo. Ela tem ótimos fundamentos, etc. e tal. Só que eu falei para vocês o quê? Eu falei que longo prazo, acima de 1 ano, já é considerado longo prazo. O que acontecia com a Vale até antes do subprime, lá do início de 2008? Forte tendência de alta. Aí veio do subprime, caiu não só ela, mas como todo o mercado, né? Veio um ano de forte recuperação em 2009. 2010, a Vale ainda reagiu bem, né? E depois de 2011 para cá, o que aconteceu com a Vale? Ela mudou de direção. Imagina que alguém comprou Vale para o longo prazo, comprou ela aqui no início de 2011, 43,60. Quanto que está a Vale hoje? Está valendo o quê? A metade disso daí. Quer dizer, eu comprei uma empresa, uma ação de uma empresa que valia R$43, passaram-se 4, 5 anos aí depois, né? Eu preciso me desfazer dessas ações e eu estou vendendo aí com prejuízo de 50%. Quer dizer, eu perdi dinheiro com ela. Achei que era uma boa empresa para investir. 4, 5 anos é considerado longo prazo e eu estou perdendo dinheiro. Por quê? Porque eu não enxerguei isso daqui, essa mudança de direção. A Vale, por enquanto, ela continua em tendência de baixa. Não tem nenhum indício ainda que mostre aí movimento começando a subir de novo. Então, por isso que eu não aconselho compra com Vale 5, que é uma empresa considerada sólida, no longo prazo ainda. Eu esperaria ela começar a subir, começar a reverter, mudar a direção. Aí alguns vão falar, mas e os dividendos? Né? Ela não paga dividendos, eu estou recebendo dividendos também. Aí eu coloquei no fórum até essa semana uma colocação que vai ficar um exemplo bastante assim, interessante para vocês. Digamos que eu tenho um apartamento aí, que ele vale 1 milhão hoje, e eu vou colocar ele para alugar. Aí eu alugo hoje, ele vale 1 milhão, eu ponho para alugar por 5 mil. Esses 5 mil faz de conta seriam os meus dividendos, só para fazer uma analogia com as ações. No instante seguinte, ele se desvalorizou, agora ele não vale mais 1 milhão, ele está valendo 800 mil. Vou colocar para alugar de novo. Aí o aluguel, como ele vale 800 mil e o aluguel ele é proporcional ao valor do meu apartamento, ou seja, os dividendos também vai ser em função do lucro que a empresa está apresentando. Então, esse aluguel hoje, eu estou recebendo não mais 5 mil, vou começar a receber agora 4 mil de aluguel. Mais para frente, meu apartamento caiu para 500 mil. Agora eu vou receber 2,5 de aluguel. Quer dizer, se a empresa que vocês escolheram, ela está perdendo valor ao longo do tempo, não só as ações... Só um segundo, pessoal. Começa a pegar um pouquinho a garganta aí daqui a pouco vai dar aquela crise de tosse. Bom, vamos lá. Não só as nossas ações vão perder valor, digamos que eu preciso vender o meu apartamento, que ele valia 1 milhão lá atrás. Tiver que vender hoje, eu vou ter que vender por 500 mil, quer dizer, perdi metade do valor dele. A Vale valia 43, se tiver que vender hoje, 24, quer dizer, estou perdendo metade do valor. Os dividendos que eu recebi aqui quando a Vale estava mais cara, provavelmente eram melhores do que os dividendos que ela está pagando hoje. Por quê? Porque se ela está perdendo valor ao longo do tempo, isso vai acabar impactando nos dividendos, quer dizer, então não acho uma condição legal. Então eu recomendo sempre para o longo prazo, fazer primeiro uma peneira, escolher empresas com bons fundamentos e depois pegar um gráfico de um tempo longo, né, por exemplo, um gráfico mensal, e conciliar gráfico subindo, empresas com bons fundamentos, melhor ainda.
O que eu não acho legal é isso daqui. Você pega uma empresa com bons fundamentos, mas o gráfico longo apontando para baixo. Quer dizer, você está comprando hoje, né? E ao longo do tempo aí a ação da empresa que você escolheu para se associar, ela está perdendo valor. Então, Vale, por exemplo, eu acho que é uma empresa que ainda não é hora de fazer um aporte nela. Eu gosto de conciliar fundamentos com gráficos, mas respeito as opiniões de cada um, tem muita gente que pensa diferente, né? Mas eu acho super interessante. Se o nosso objetivo é ganhar dinheiro, já pensou que maravilha, quer dizer, vocês compraram uma ação de uma empresa hoje, pensando na aposentadoria lá na frente, daqui a 10 anos, né? Vocês compraram hoje a X, daqui a 10 anos ela está valendo aí 100X, sei lá, valorizou bastante, quer dizer, as ações aí deu uma mega valorizada, e vocês no começo recebiam um dividendo pequenininho, e estão recebendo dividendos bastante gordos, né, porque a empresa que vocês escolheram se valorizou bastante, quer dizer, uma maravilha lá na frente. E situação inversa, fazer o contrário, né? Vocês estão comprando uma empresa olhando só os fundamentos, mas esqueceram de dar uma olhadinha no histórico, o que está acontecendo com os preços ao longo do tempo. Essa empresa, apesar de bons fundamentos, está perdendo valor ao longo do tempo. Chegou o longo prazo aí para vocês, né? No caso, o longo prazo seria esperar a aposentadoria. E aí vocês vão ver que aquelas ações que vocês compraram na época, que vocês pagaram bem mais caro, hoje elas valem menos, vocês tinham uma expectativa de dividendos num determinado valor, e esses dividendos hoje estão menores. Então, acho bastante interessante ali, eu vou ser fiel, vou fidelizar com aquela empresa enquanto ela estiver subindo. A hora que mudou de direção, começou a cair, bom, obrigado aí, foi muito bom estar com vocês aí durante todos esses anos aí, mas agora eu estou vendendo as minhas ações, vou procurar uma outra empresa que continue subindo ao longo do tempo. Então, essa colocação que eu gosto de fazer também, essa conciliação com o gráfico mensal. Melhorando a pergunta, quando uma ação como o Petro cai muito, não vale a pena entrar? Seu objetivo é tê-la na carteira? Justamente por isso. Caiu muito. O que é cair muito aqui? Aqui eu poderia ter achado que a Vale já tinha caído muito, aqui o gráfico mensal, por exemplo, se eu pegar esse ponto. Vamos pegar um tempo mais curto do gráfico diário aqui. Não caiu muito nesse ponto aqui? A Vale aqui a 27,08, caiu, comprei, achei que chegou no fundo do poço, mas não reverteu tendência. Olha como ela está agora. Comprei a quase 28, agora ela está a 24. Opa, estou tendo prejuízo. Então a gente tem que comprar aquilo que está subindo e vender aquilo que está caindo. Longo prazo dá para a gente trabalhar vendido. Trabalhar na venda para curto prazo. Então, quando começa a mudar de direção, a melhor coisa é o quê? É sair fora, escolher uma outra empresa para se associar e pular fora do barco. Bom, foi comentado da Petro, né? Eu falei da Vale. Vamos ver o que está acontecendo com a Petrobras. Primeiro, vamos lá no longo prazo. A Petrobras já está numa situação um pouco diferente. A Petrobras ela já tem 1, 2, 3, 4, quase 5 anos de tendência de baixa, desde início de 2010 para cá. Isso daqui está claro que ela está apontando para baixo. Porém, a Petrobras já deixa uma possibilidade que está o quê? Que está querendo começar a mudar de direção. Já a Petrobras já pode começar a ser interessante pensar no início de posicionamento para o longo prazo. Por quê? Porque o gráfico agora ele começa a querer apontar para cima. Ele está com uma tentativa de fundo nesse ponto aqui, então o gráfico começa a apontar para cima. No caso da Petrobras, pode ser interessante um início de aporte, porque a Petrobras já mostra aqui uma possibilidade de reversão dessa tendência de baixa aí que durou 5 anos, agora em 2014, ela reverter a tendência de baixa para alta. Então tem possibilidade sim com o Petrobras de reverter a tendência. Então numa situação como essa, pode ser interessante começar a fazer aportes. Por que começar a fazer aportes e não entrar tudo de uma vez? Porque isso daqui é um possível início de tendência, a gente já não tem muita consistência nela. À medida que ela começa a se desenvolver e forma alguma coisa nesse sentido, eu vou colocando mais capital em cima. Mas, de qualquer forma, a Petrobras, sim, diferentemente de Vale, já pode ser interessante aqui um início de aporte para o longo prazo.
Vamos lá aqui. Petrobras. Deixa eu seguir a ordem das perguntas. O trader está perguntando aqui uma pergunta também bastante interessante. E quando pula o stop, o que a gente faz? Muitas vezes aí gaps pontuais ou um ativo menos líquido acaba pulando o nosso stop. A decisão mais recomendável aí possível é o quê? Zera a mercado. Se estourar um pouquinho o manejo de risco, que seja por bem pouco mesmo. O ideal é sair no stop. Mas existem situações, por uma questão de gap, etc. e tal, que pula o stop. Como não dá para a gente deixar a operação solta, pulou o stop, zera mercado, melhor coisa a fazer. O Tarcísio está perguntando, não é risco-ganho, é ganho-risco. Sim, Tarcísio, você está correto, é ganho-risco mesmo, porque a divisão eu pego o ganho e divido pelo risco. O problema é que essa denominação aí, relação risco-ganho, já conceitualmente ela foi definida dessa forma, né? A gente fala definição risco-ganho ou definição risco-retorno. Mas eu concordo com você que deveria chamar ganho-risco, né? Ou retorno-risco. Porque justamente a gente pega o ganho e divide pelo risco. Mas é apenas uma nomenclatura. Vamos lá, continuando, Thiago. Por que não posso colocar o stop no mesmo preço que comprei o papel, saindo da operação sem perder nada? Porque até a operação começar a... Pode, mas o problema é que quando você entra numa operação, é comum o preço ele ficar oscilando ali em torno daquele ponto que você entrou, até ela começar a se desenvolver de fato, né? Se você coloca o stop exatamente no preço que você entrou, o que vai acontecer? Você vai sair do jogo muitas vezes e desnecessariamente. Por quê? Porque os movimentos aí dos preços, eles não são assim movimentos constantes. Vamos pegar aqui um intraday, por exemplo, um tempo intradiário. Aí o que acontece? Vamos pegar aqui algum movimento. Aqui. Faz de conta que meu ponto de entrada está aqui. Comprei. Aí coloquei meu stop exatamente na entrada. Subiu um pouco. Instante seguinte, caiu. Fui estopado. Saí da operação. Mas o ativo subiu depois. Quer dizer, você tem que dar uma chance para o preço ele começar a se desenvolver. Você não pode colocar o stop muito apertado, porque senão na primeira respirada ali que o preço for dar, você já vai sair prematuramente da operação. Então, é aconselhável você deixar o stop sempre abaixo de um último fundo, para você dar chance para o ativo poder ser trabalhado. Isso aí, com a experiência, você entendendo um pouquinho mais da análise gráfica, você vai entender melhor o porquê disso daí. Mas é interessante sempre você deixar uma folga para o preço poder trabalhar, e não exatamente no preço de entrada. A gente tem algumas regras aí na carteira direcional, tem algumas regras para colocar o stop no preço de entrada, mas depois que ele já evoluiu, aí já andou um certo percentual. Aí eu trago o stop lá para o break-even, né? Aí a partir daquele instante eu sei que com aquela operação eu não perco mais dinheiro. Se eu sair, eu vou sair zerado. Mas eu preciso deixar a operação andar um pouquinho. Vamos lá. O que mais aqui? Qual o método para cálculo do stop? Tá, vamos lá. No caso, as minhas estratégias, eu faço a definição pela análise gráfica. Então, vamos pegar, por exemplo, isso eu vou aprofundar um pouco o conceito aqui com vocês, dessas entradas planejadas que eu faço. Então, Braskem, eu estou com uma entrada planejada para amanhã, a partir de 16h69. Então, primeiro passo, eu vou fazer o estudo, a possibilidade gráfica, o porquê de entrar numa determinada operação. Então, estou olhando aqui o gráfico da Braskem, curto prazo, né? Estou vendo que esse ativo está em tendência de alta porque está subindo, né? Fazendo seus zigue-zagues para cima, cai um pouquinho, volta a subir, cai um pouquinho, e aqui está com uma tentativa de voltar a subir. Ela está deixando uma possibilidade de fundo aqui em 15,86 e está começando a iniciar aqui um movimento de alta. Então, eu vou fazer o planejamento da minha entrada. Estou colocando para amanhã.
Se ela superar essa resistência, esse ponto aqui de 16,66, que foi a máxima de hoje, e a máxima de ontem, eu vou fazer a minha entrada aqui a partir de 16,69. Aqui é o objetivo onde eu quero chegar, que é uma resistência 18,76, e aqui é a minha saída de emergência, 15,86 é o último fundo, eu coloquei o stop 1 centavo abaixo, 15,85. Então aqui está o meu retorno, o que eu espero conseguir com ela, e se não der certo, o tamanho do meu stop. Então, qual a forma de calcular o stop? Análise gráfica. Eu determinei essa configuração. Aí, eu vou ver a relação risco-ganho para ver se essa operação compensa para mim, como eu falei para vocês. Eu trabalho com relação risco-ganho de pelo menos 2 para 1. Então, eu vou medir o tamanho desse retorno, daqui até aqui, e dividir pelo tamanho aqui dessa perda em potencial. Vamos ver como é que fica a relação. Exatamente o que eu fiz aqui, Braskem. Entrada 16,69, alvo 18,76, o stop 15,85. Dividindo aquele pedacinho, que seria o quê? 18,76 menos 16,69, parte de cima, contra parte de baixo, 16,69 menos 15,85, que é o tamanho do meu stop, eu cheguei numa relação risco-ganho, ou ganho-risco, como colocou o Tarcísio, né, de 2,5 para 1. Então, legal, aquela operação ali, para mim, ela está válida ali, posso fazer a minha entrada. Então, cheguei na relação risco-ganho. Tem operações que eu faço estudo gráfico e depois eu vou ver a relação risco-ganho, não está legal, está menor que está 1 para 1, 1,5 para 1. Aí o que eu faço? Eu desisto daquela operação, falo, bom, nessa eu não vou entrar. Mas eu também não sou 100% tão rígido. Por exemplo, aqui eu tenho uma entrada aqui com Multi 3, está dando 1,9 para 1, quer dizer, praticamente 2 para 1. Eu estou viabilizando essa também. Então é 2 para 1, mas eu não sou assim também 100% rígido, né? 2 para 1 aproximadamente, ou mais preferencialmente. Então aqui são todas as minhas entradas em potencial, né? Então primeiro eu faço o estudo gráfico para verificar entrada, objetivo e stop, e depois eu venho para cá para calcular como que está essa relação risco-ganho, para verificar do meu perfil, se eu trabalho com risco-ganho de pelo menos 2 para 1, se vale a pena eu entrar ou não. Se ficar abaixo disso, eu descarto, atendendo o critério, eu mando em frente. Outra pergunta do Tarcísio, quando você fala em trade, qual tempo se refere? Como eu foco em operações de curto prazo, então o meu gráfico principal é o gráfico diário. Porém, eu tenho 2 espelhos para corroborar as minhas decisões de compra ou de venda. O meu foco principal é aqui no gráfico diário, mas eu gosto de pegar mais 2 tempos gráficos, um acima e outro abaixo, para verificar se os dois estão mais ou menos querendo falar a mesma língua. Então, eu pego, por exemplo, o gráfico aqui semanal da Braskem, que é um tempo gráfico mais acima, e o que eu percebo aqui na Braskem? Que ela está subindo e também com uma tentativa de fundo para voltar a subir. Então, gráfico semanal também ok para comprar. E pegar agora um tempo intradiário, que seria o quê? Seria o gráfico de 60 minutos. Nos 60 minutos, o que eu tenho nos 60 minutos? Tendência de baixa e aqui uma tentativa de reversão de tendência de baixa para alta. Então, justamente rompendo esse ponto aqui no gráfico de 60 minutos, também entre tendência de alta, então 60 minutos alta, semanal alta e o diário alta, os três falando a mesma língua, legal, eu tenho não tenho conflito nos 3 tempos gráficos. Mas como eu estou focando em curto prazo, então o que eu vou olhar principalmente aqui seria o quê? Seria o gráfico diário, para tomar minha decisão ali de compra. Para quem está olhando médio prazo, eu aconselho o gráfico semanal e longo prazo, focar mais no gráfico mensal. Bom, vamos lá. Agora, Júnior. No caso da OIBR4, está apontando para cima. Seria viável investir ou seria louco sabendo que ela tem uma dívida impagável hoje? Olha, muito cuidado com a OIBR4. Vamos pegar ela aqui agora. OIBR4. Ela até subiu bem hoje. Mas dá uma olhada aqui, deixa eu tirar aqui essas marcações principais.
O que ainda predomina na Oi? Uma forte tendência de baixa aqui, que vem desde aqui de trás, né? Hoje, por enquanto, é uma tentativa de alta, mas muito tímida por enquanto. Talvez para um trade ainda possa sair alguma coisa, mas compras assim nos tempos maiores se esquece. Se eu pegar o gráfico mensal, que é o espelho aqui de longo prazo, dá para pensar em compra num ativo desse jeito? De jeito nenhum, né? Ela tem que começar a fazer um movimento de alta no gráfico mensal. Exemplo do que já começa a fazer a Petro 4, quer dizer, vai demorar bastante tempo para que a gente comece a pensar eventualmente numa compra com essa empresa. Só um segundo. Para que a gente comece a pensar numa compra com a Oi, por enquanto, esquece. Então, se for fazer alguma coisa com a Oi, no sentido de compra, olhar aqui, gráfico diário, que seria curto prazo, e tentar um trade com ela. Eu, particularmente, não me animo muito com compra com a Oi. Por quê? Eu estou vendo aqui algumas resistências no caminho bastante próximas. Deixa eu só dar uma acertada aqui nesses pontos gráficos, que vai ficar mais fácil de explicar. 1,29, 1,40. Espera aí, um segundo só. Aderente. 1,46. Aqui 1,50. Esses pontos que eu estou marcando aqui, pessoal, para quem não conhece muito de análise gráfica, isso aqui são pontos de inversão de movimento. O que a gente chama na análise gráfica de pontos de resistência. A Oi, logo de cara, hoje ela subiu bem forte hoje, mas também esse bem forte é relativo. É um ativo de R$1, nessa faixa de preço, qualquer variação percentual para cima ou para baixo impacta muito percentualmente. Então isso daqui distorce um pouco. Se vocês olharem essa alta de hoje, comparado com essas últimas duas barras de baixo, realmente é uma barra pouco expressiva, considerada com essa forte queda. Então, não anima muito na compra. De cara, já tem essa resistência 8,46, depois 1,50, depois ainda, aqui, se eu quiser ser mais preciso ainda, vai ter uma outra resistência aqui, 1,53, e aqui uma média móvel, que é um indicador aí que a gente utiliza também para refinar, quer dizer, está muito complicada essa compra para prospectar algum alvo para cima. Tem um monte de obstáculos na frente, essas resistências aí que podem atrapalhar bastante, sendo que ainda predomina a tendência de baixa nela. E o stop, ele ficaria stop gráfico abaixo desse último fundo de 1,29. Talvez a gente possa começar a pensar numa compra com Oi, né, acreditando talvez numa tendência de alta aí entre curto e médio prazo, quem sabe acima desse 1,53, mantendo esse stop, aí a gente pegaria esse movimento anterior, recuo, e aí tentaria projetar talvez lá para os R$2. Mas por enquanto, deixa a Oi de lado lá, melhor procurar outras empresas aí para fazer alguma operação. Médio e longo prazo, esquece com ela, está em forte tendência de baixa. Para trade, esperar se livrar aqui dessas resistências bastante próximas, se quiser tentar alguma coisa com ela. Mas eu sou mais favorável a vocês pegarem ativos mais fáceis, né? Porque justamente encasquetar com a Oi, né? Que é um ativo tão complicado, não pegar ativos mais tranquilos aí para tentar essa operação. Bom, Oi já foi. Tentar pegar aqui as perguntas, né? Felipe, quanto tempo eu tenho que esperar, em média, para saber se uma empresa está caindo, mas será recuperar o que eu tenho que sair fora? Bom, Felipe, depende do seu foco. Se você é um investidor de longo prazo, não se preocupe muito em querer comprar a empresa exatamente no ponto mais baixo. Por quê? Voltar aqui o caso da... Não foi da Vale que eu tinha colocado ali no exemplo, foi da CEMIG. CEMIG 4.
Digamos que eu compro a CEMIG desde 2003, 2004 aproximadamente. Que diferença vai no nível de preço que ela está hoje? Aqui, se eu comprei a CEMIG a 1,20 ou a 1,40. Que diferença vai fazer se hoje ela está valendo R$17? Então é um estresse que não vale a pena você se preocupar. Se o seu investimento é para o longo prazo, decisão bastante simples. Olhe os fundamentos da empresa e olhe o gráfico mensal. Está apontando para cima? Tanto faz se você comprou aqui, 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 aqui em cima ou eventualmente aqui. No longo prazo, se ela continuar em tendência de alta, ela vai estar o quê? Você vai ter ganho no longo prazo. Então não se preocupa muito com o preço em si de hoje, curto prazo. O preço em si de curto prazo, você tem que olhar para quê? Para trade, como a gente trabalha com pernadas, movimentos aí direcionais, né? Perna de alta, perna de baixa, aí a gente tem que ser bastante preciso para escolher o melhor momento para entrar. A CEMIG, se fosse para trade, por exemplo, eu já não compraria mais. Por quê? Quem comprou aqui embaixo, quando formou esse martelo, sinalizando uma mudança de direção para repique, legal, ela já se valorizou bastante. Mas no ponto que ela está agora, uma nova compra tem uma chance, é muito mais provável, como o mercado trabalha em zigue-zagues, ela fazer um pequeno recuo antes de voltar a subir, ou dar mais outra pernada de alta dessa direto aqui para cima. E ela está numa região de bastante resistência. Então a CEMIG, por exemplo, nesse ponto, no curto prazo, ela está pouco atrativa. Se eu quero fazer um trade com a CEMIG, então o que eu esperaria ela fazer? Ela corrigir um pouco, deixar o novo fundo e começar a voltar a subir, aí eu vou tentar otimizar montar uma estratégia de compra com ela. Então, no curto prazo, eu não compraria a CEMIG para fazer trade. Já olhando o longo prazo, ela continua super interessante ali para compra, está firme em tendência de alta. Então, se o seu foco for longo prazo, esqueça aí o melhor preço, se vai cair mais, se vai subir, qual que é o melhor, quanto tempo eu vou esperar aí para tomar a decisão de entrada. Se os fundamentos são bons e o gráfico está apontando para cima, toque em frente aí, pode comprar e vá acompanhando aí mensalmente, 1, 2 vezes por mês se você quiser dar uma olhada, mas deixando o stop, o ponto de saída, abaixo de um fundo principal. Não vai sair à toa porque você comprou, por exemplo, a CEMIG a R$17, depois daqui a 15 dias ela está a 15, você fala, nossa, estou perdendo aqui, comprei 17, está por 15, vou sair fora da CEMIG. Mas por 15, ela não está dizendo que ela está perdendo a tendência de alta. Você lembra quando eu peguei aqui o gráfico da CEMIG que eu usei como exemplo? A CEMIG só sinaliza uma perda de tendência de alta se ela perder aqui 10,43. Então, só vou sair da CEMIG, 15 reais, tudo bem, está corrigindo um pouco mais, só se ela perder esse fundo principal. Enquanto isso não acontecer, continua com ela, se é para o longo prazo. Preços mais precisos, somente para o curto prazo, para trade. E aí tem que ser feito todo aquele estudo que eu demonstrei, por exemplo, agora com a possível entrada de Braskem. Se vai dar certo ou não, não sei o que vai acontecer no mercado amanhã, né? Mas eu estou com um planejamento de uma entrada na Braskem. Bom, vamos lá. DFSA 01, comprei a 17,78, 18,79, 18,12. Nos últimos 4 meses fiz venda coberta, rolando posições, diminuindo o custo de aquisição. Sim, a venda coberta ela é interessante para minimizar perdas, mas eventualmente ela só minimiza, ela não, como é que se diz? Ela não te retorna ali para o positivo. Por exemplo, se eu estou... No caso da Vale 5, que ela ainda predomina a tendência de baixo. Se você fez algumas vendas cobertas com ela ao longo do tempo, então você conseguiu oferir alguma coisa para compensar um pouco a sua perda. Mas o ideal é o quê? É você se manter naquele ativo enquanto está subindo. É claro que existem mecanismos de defesa, como o aluguel de ações. Se você não quer desfazer posição, você pode alugar, pôr para alugar? Pode. Pode fazer venda coberta? Venda coberta, o único risco que tem é de você perder as suas ações, né? Você está imaginando aí que pode cair, de repente vem uma puxada alta forte, você exercido perde as suas ações. Mas é um seguro também que se faz. Como também montagem de travas, tem um monte de operações de defesa, tem muita gente que não gosta de desfazer posição, independente do cenário adverso.
Como eu comentei para vocês, eu respeito todas as opiniões, né? Cada um tem uma forma de pensar, né? A minha apenas eu estou ressaltando que eu acho muito mais tranquilo você ficar numa empresa para o longo prazo, por exemplo, enquanto ela estiver subindo, né? Porque aí as suas ações vão estar se valorizando e os dividendos vão estar provavelmente melhores também. Eu acho mais tranquilo ficar dessa forma. Mas nada contra aí com operações de defesa, que tem um monte delas aí para tentar se defender nesses momentos mais adversos, para não se desfazer posição também. Mas vamos tocar em frente. Só peço para que vocês se coloquem as perguntas de vocês. Eu estava procurando seguir aí numa certa ordem, né? Eu estava falando exatamente agora das diversas alternativas sobre a defesa de posições, né, principalmente de longo prazo, venda coberta, travas que dá para ser feito, aluguel de ações, quer dizer, cada um tem uma forma de pensar diferente, eu respeito todas elas, né? Mas como eu falei para vocês, a minha opinião é a minha forma de pensar, eu acho que fica tudo muito mais fácil se vocês conciliarem aí fundamentos bons com gráfico subindo, né? Aí não tem estresse, né? Vocês sabem que aquela empresa que vocês escolheram vai estar se valorizando ao longo do tempo e os dividendos vão estar cada vez melhores. Mas, como eu disse, respeito aí todas as opiniões. Bom, então vamos lá, parou na venda coberta. Infelizmente a gravação ficou, né? Áudio aqui, tá. Tá, mas já voltou aqui, beleza. Bom, pessoal, agora vem uma coisa fundamental. Até aqui eu falei do ponto de entrada, do objetivo, do stop, etc e tal. Mas vem um ponto crucial, que ele justamente ele mexe com a nossa grana, com o nosso din-din, que é o combustível lá quando a gente entra numa operação. Que seria o quê? Seria quando surge uma indicação de compra ou de venda, etc., cada um tem um capital aí diferente para operar. Uns têm mais, outros têm menos, né? Cada um tem um capital próprio aí que é diferente. O que vocês têm que estar preparados? Vocês têm que cuidar bem dele, planejar bem as entradas, para se perder a maior parte deles. Por exemplo, eu trabalho com gerenciamento de risco de 5%. O que é esse gerenciamento de risco de 5%? Eu tenho uma carteira gráfica direcional, que é aquela palestra que eu faço todos os meses, onde eu trabalho com capital teórico de 100 mil reais. Desses 100 mil reais, eu pego 5% desse capital, que seria o quê? 5% de 100 mil vai dar 5 mil reais. Então, 5 mil reais é o que eu vou arriscar nas minhas operações. Se todas aquelas operações que eu montar não derem certo, eu perdi 5% do meu capital, ainda vou ter 95% dele. Aí eu abro outras operações, novamente arriscando 5% desses 95%. Quer dizer, tendo esse cuidado, eu vou o quê? Eu vou conseguir, se eu não ganhar dinheiro no primeiro momento, pelo menos manter o meu capital relativamente preservado. Então, eu não posso meter os pés pelas mãos ali, pegar todo o meu capital e jogar com tudo, comprar uma quantidade exacerbada, e a hora que eu for olhar o tamanho do estoque, eu falo, nossa, se essa operação não der certo, eu vou perder 20% do meu capital, não posso perder tudo isso. Então, isso não faz sentido. Então, em primeiro lugar, definir um gerenciamento de risco, independentemente do capital. O gerenciamento de risco ele é percentual. Quem tem 10 mil pode, se quiser, também aplicar 5%. Vai dar o quê? 5% de 10 mil vai dar 500 reais. Esse é o limite de perda. Muito bem. Definindo também esse limite de perda que vocês estão colocando naquelas operações, é importante também uma outra regra aí para controle de risco, que é o quê? Que é a diversificação. Vocês já devem ter ouvido falar de um ditado que fala: nunca coloque todos os ovos na mesma cesta. Então, eu devo procurar o quê? Pegar também esse capital, que é o meu capital disponível para risco, e diluir em outras empresas. E se pela lei de Murphy, eu escolhi justamente aquela empresa que não emplacou, que não deu certo, aquele trade que não correspondeu à expectativa. Eu joguei todo aquele meu risco numa única operação. E isso também não é legal. Então é interessante que vocês o quê? Que vocês diversifiquem, que vocês procurem diluir no máximo possível de empresas que der. É claro que se o capital for menor, essa diversificação não vai poder diversificar em muitas empresas. Mas independentemente disso, é sempre interessante vocês
procurarem pegar esse capital de risco e diluírem em algumas empresas. Eu tenho alguns critérios próprios, e é o que eu queria mostrar para vocês, então, que é um outro ponto importante também, para saber calcular o tamanho do lote daquilo que vocês vão comprar ou vão vender, para que se a operação não der certo, vocês não perderem mais do que aquele X ali que vocês determinaram que seria o admissível de perda. Então vamos voltar aqui nessa minha planilha aqui em Excel. Então eu tenho que falar rapidamente de alguns critérios que eu tenho na minha carteira direcional. Ativos que pertencem à carteira teórica do IBOV. Eu tenho na minha diversificação, eu diluo aquele meu risco no máximo de 8 empresas, e se não pertence à carteira teórica do IBOV, o máximo de 16 empresas. Então aí eu vou ter essas duas colunas, só um segundo. Eu vou ter essas duas colunas, Lot Blue, Lot Small. Lot Blue significa ativo que pertence à carteira teórica do IBOV. Lot Small, o que não pertence. Então, pegando o meu exemplo dos R$5.000. Então, se eu pegar ativos que pertencem à carteira teórica do IBOV, que ela contém aproximadamente 70 empresas, eu vou dividir esses 5.000 por 8. Cada operação que eu abrir, se der errado, não posso perder mais do que R$625, que é 1/8 dos meus 5.000. E se não pertencer, 5.000 dividido por 16. Cada operação, no máximo, eu posso perder R$312,50. Aí eu faço esse cálculo nas duas colunas, porque quando eu listo um ativo aqui, num primeiro momento eu não olhei se ele está na carteira teórica do IBOV ou não. Isso eu vou olhar depois para alocar aquelas quantidades máximas daquela minha entrada. Então aqui saem as duas colunas, por esse critério. Como é que eu calculei isso daqui? Eu peguei uma entrada em 15,29, pegado aqui da Braskem, que é o ativo que a gente falou, 16,69, e o stop está em 15,85. Então, digamos que eu comprei a 16,69. Isso aqui é importante que vocês saibam calcular. Compra. E a operação, digamos, não deu certo. Eu tenho que planejar isso daqui antes. 15,85. Tá. Vou comprar, digamos... Eu posso perder. A Braskem, eu já sei que ela pertence à carteira teórica do IBOV. Então, a quantidade máxima, eu sei que ela já está calculada aqui em 700. Mas como é que eu poderia chegar nessa quantidade máxima para, se não der certo, não perder mais do que R$625? Normalmente, eu não trabalho no mercado fracionário. Eu compro apenas lote padrão, até em função do capital maior, né, de 100 mil. Eventualmente, quem quiser fidelizar a carteira, quiser seguir as indicações com capital menor, se quiser, pode entrar no fracionário também, mas aqui nesse cálculo são sempre lotes inteiros. Então, digamos, 100 papéis. Se não der certo, qual que seria a conta, quanto que eu vou perder? Seria esse 100 vezes essa diferença, 16,69, menos 15,85. Estou perdendo aqui R$84. Não, posso comprar mais porque meu prejuízo admissível para ela é 625. 200, 168. 300, 252. 400, 336. 500, 420. 600, 504. 700, 588, ainda está abaixo. 800, estourou. 672 está acima do que o meu manejo de risco permite. Então, eu vou fixar em 700 ações. Por isso que saiu aqui o 700. Então, esse é o tamanho máximo, se essa compra for acionada amanhã, é o tamanho máximo de ações que eu posso comprar. Porque se não der certo, eu já sei que eu vou perder aqui um máximo de R$588. Está dentro do meu gerenciamento de risco, não vou perder mais do que aquilo que eu planejei. Então, essa quantia vocês têm que fazer antes. Quando surge aquela indicação, às vezes vocês
vem vir operando com você uma indicação de compra, de venda, e alguém fala, ah, vou querer aproveitar essa indicação, e entra na operação, mas entra com quantos papéis? Então é importante calcular aqui qual que é a quantidade máxima que você consegue comprar para aquele seu gerenciamento de risco. Digamos que eu tenho um gerenciamento de risco que eu posso perder no máximo, o meu capital é menor, eu posso perder no máximo R$200. Esse é o meu máximo. Quantas ações que eu posso comprar aqui? Dá para comprar 100? Até mais. Dá para comprar 200? Dá. Está abaixo de R$200. Dá para comprar 300? Não dá, porque se eu comprar 300 e não der certo, eu vou perder 252. Então, se 200 é o meu limite de risco, o que eu estou disposto a arriscar, o meu prejuízo admissível, isso daqui vocês têm que ter bem definidos, se não der certo, quanto que vocês podem perder. Então, legal, se eu acreditar nessa operação e eu quiser entrar, eu vou entrar com uma compra de 200 papéis, porque se não der certo, eu já sei que eu estou perdendo, no máximo, 168. Então, isso daqui é o que vai manter vocês vivos aí no mercado, que seria o quê? Para aquelas operações que não der certo, vocês não perderem mais do que aquilo que vocês tenham planejado. Vou pegar aqui um exemplo prático que me aconteceu hoje na minha carteira direcional. Hoje, eu levei um stop loss com a Brasil Pharma. Foi um ativo que começou muito bem, né? 2 dias de alta forte, começando a retomar a tendência de alta, mas infelizmente acabou desandando, voltando forte, batendo no stop. Fui estopado na operação hoje. 3,69. Perdi R$297. Como ela não pertence à carteira teórica do Ibov, o limite máximo meu era 312,50. Tive esse pequeno prejuízo. Dentro do meu prejuízo admissível, ok, não me atrapalhou. O importante é que eu continuo tendo ganhos consistentes aí ao longo do ano. Nesse momento, minha carteira gráfica, 2014, ela está com lucro bruto acumulado de 11.169, e com caixa livre, eu estou com bastante caixa para entrar em novas operações, de R$82 mil. Então, o importante é isso daqui, vocês trabalharem com quantidades bem definidas, naquelas operações que não deram certo, vocês não perderem mais do que o gerenciamento de risco de vocês permitir. Eu sei que isso daí vai ser de cada um, mas é importante que vocês saibam calcular isso daqui. Primeiro, definir qual que é a relação risco-ganho ideal para cada um de vocês. Eu conheço muita gente que trabalha com risco-ganho de 1 para 1, tendo uma condição gráfica favorável, vai lá e toca em frente. Nada contra. Para o meu perfil, 2 para 1 eu acho o suficiente. Já o André Moraes, por exemplo, que trabalha da nossa equipe aqui, o coordenador da nossa equipe de análise, ele só monta operações com risco-ganho de pelo menos 3 para 1. Então, como eu falei para vocês, cada um vai ter um parâmetro aí específico, né? Mas o importante, o que eu desaconselho totalmente é o quê? É uma relação risco-ganho abaixo de 1 para 1, que isso não faz sentido, arriscar mais do que aquele retorno em potencial que vocês possam ter. Então tem que trabalhar com risco-ganho igual ou maior a 1 para 1. Então, feito o estudo gráfico daquela possível entrada objetivo stop, mede a relação risco-ganho e depois entra a coluna de cá. Calcula o tamanho do lote que vocês vão poder adquirir daquela operação dentro do gerenciamento de risco de cada um. O meu é 5%. Vai ter o que fala, não, 5% sou mais conservador, tenho mais medo, eu trabalho com 3%. Outro um pouco mais arrojado fala, não, para mim 5% é pouco. Eu acho que dá para trabalhar com 8%, um pouquinho mais, ou até 10%. Então isso vai de perfil para cada um. Mas dentro desse perfil de cada um, entre conservador, moderado, arrojado, definir esse gerenciamento de risco, né, a porcentagem admissível de perda. Depois, com isso daí, em função do capital de cada um, pegar esse capital de risco, né, isso vai determinar um montante que vocês possam arriscar, que vocês possam perder. Pegar esse capital de risco e procurar diluir no maior número possível de ativos que vocês conseguirem. É claro que para um capital menor, de repente vocês vão conseguir diluir talvez
3, 4, 5 ativos, né, uma quantidade menor, não importa. Mas o critério de diversificação é sempre bastante importante para que vocês também não, voltando à famosa lei de Murphy, né, escolheram justamente a operação que não deu certo, que não foi para frente. E aí, resultado disso, levou aí um stop, né? E outras operações vocês não entraram, entrou justamente, colocou todo o capital de risco naquela operação, não tem mais grana para entrar enquanto aquela operação não foi encerrada, e aí perdeu outras oportunidades. Então é sempre bom também diversificar. O que significa o seu caixa livre? Justamente, vamos voltar lá na minha carteira direcional. Aliás, eu vou puxar aqui o PDF, fica mais fácil para mostrar algumas coisas dela. Eu trabalho, como eu falei, com capital de 100 mil reais. No momento, eu estou com apenas 2 operações abertas. Raia Drogasil e BR Foods. Essas 2 operações na compra. Os meus 100 mil reais já engordaram um pouquinho, né? Está 111 alguma coisa. Essas minhas 2 operações, Raia Drogasil e BR Foods, estão consumindo aí um pequeno capital. Eu ainda tenho algumas vendas encerradas, as operações de venda não comentei com vocês, mas ela tem algumas restrições porque a gente trabalha com margens em garantia. Eu preciso esperar a liquidação financeira para poder encerrar o aluguel. Tenho 3 vendas que só vou poder receber de volta o caixa dessas vendas no dia 17, então estou com um pequeno bloqueio financeiro de algumas vendas que já foram encerradas, mas digamos, é o que eu tenho disponível para abrir novas operações, falando de forma mais simples. O que é o caixa livre? Toda essa parte azul. Eu tenho tudo isso daqui de financeiro livre para abrir novas operações. Então, é o caixa que eu tenho disponível para preencher novamente a minha carteira, que nesse momento ela está bastante vazia, apenas com 2 operações abertas. Então, esse caixa livre, que está aqui no final, aqui é o histórico de todas as operações que a gente abriu desde o início do ano. Essas em azul foram as que deram certo, e as em branco, as que a gente levou stop que não deu certo. Então, aí tem algumas colunas, aqui o resultado final bruto, né, desse ano de 2014, até esse momento 11,1169, e aqui o caixa livre é a grana que eu tenho para entrar em novas operações, ou na compra, ou na venda. O réu está perguntando se eu posso enviar a planilha. Então, o PDF dessa planilha, que tem todas as operações e as minhas estratégias também que eu divulgo através do fórum, antigamente eu podia passar o Excel desse PDF. O PDF eu publico todos os dias, que tem todos os dados, exatamente o resultado final do Excel. Mas por algumas condições, aí tem algumas informações aí de disclaimer aqui da corretora, infelizmente eu estou impossibilitado de fornecer a planilha em Excel. Mas de qualquer forma, para vocês se manterem sempre atualizado, esse PDF da carteira direcional, eu envio disponibilizado diariamente, todos os dias aí para vocês, né? No fórum da corretora também tem uma outra parte da minha planilha, que aqui no caso não é carteira, tem as minhas estratégias, que eu também disponibilizo o histórico diariamente da posição das operações, né? Aqui a gente tem em porcentagem e não em financeiro, é um outro tipo de controle. Isso também é disponibilizado todos os dias, no caso das estratégias, através do fórum. Mas, infelizmente, o Excel, como ele está todo, e não é só isso que tem no Excel também, tem aquele relatório do call diário, que é um outro relatório que eu preparo todos os dias. Deixa eu até mostrar rapidamente aí para vocês. Esse aqui já é um resumo do relatório que vai ser divulgado amanhã cedo. Falta só o fechamento dos futuros, que eu só vou conseguir essa informação amanhã cedo, que ele tem um monte de informações também, e isso daí também está dentro desse mesmo Excel, que tem um monte de informações também internas também aqui da corretora, então, por esse motivo eu não posso fornecer o Excel especificamente, mas o resultado final que sai a partir do Excel, que é esse PDF, isso também é disponibilizado todos os dias. Por isso que eu quis aqui mostrar para vocês exatamente como calcular esses campos aqui, Lot Blue,
lote small essa quantidade. É claro que não precisa fazer isso daqui no feijão com arroz, né? Aqui eu já tenho uma forma mais automatizada, só para explicar rapidamente. Como é que eu cheguei direto aqui nesse 600 ou 300? Aqui é uma fórmula de arredondamento, a Red Multi B, que é uma fórmula... Aliás, deixa eu pegar essa fórmula aqui. Como pode ser que vocês não consigam enxergar, eu vou colocar ela aqui no bloco de notas. Não, bloco de notas não. Vou colocar aqui no próprio chat. Tá, essa fórmula que eu estou mostrando para vocês. Então, a Red Multi B é uma fórmula de arredondamento para ele me dar sempre valores aqui inteiros, né? Aqui abre parênteses, 0,05, que é o meu gerenciamento de 5% de 100 mil, né, que é o meu capital teórico, dividido por 8, que é essa coluna aqui, Lot Blue, eu diluo o meu capital de risco no máximo em 8 ativos, e dividido pelo... aqui que vai dar o inteiro. Absoluto de C6, o que é o C6 aqui? Coluna C, está aqui. Preço de entrada, menos o tamanho do stop, né? E eu quero de 100 em 100. Aí eu cheguei aqui na quantidade máxima que eu posso comprar se ela pertencer a esse critério de cá. E a outra coluna é a mesma fórmula, só que ao invés de dividir por 8, eu estou dividindo também, vou copiar essa fórmula e colocar aqui. Eu vou dividir por 16, o conceito é o mesmo. Aí vocês já vão chegar direto nesses valores. E quem tiver um pouco mais de dificuldade com essas fórmulas, com essas contas, por isso que eu fiz aqui no feijão com arroz, é uma forma bastante simples de ser feito, né? Monta isso daqui de forma bastante simples no Excel e vai aumentando as quantidades e calculando aí até ou numa calculadora verificar o tamanho do prejuízo se não der certo. Se ficar dentro do gerenciamento de risco de vocês, ok, leva para frente. Se não ficar, se passar, você já sabe que tem que reduzir um pouquinho a quantidade de entrada, tanto na compra quanto na venda. Pessoal, quem quiser receber esses relatórios diários, que eu preparo todos os dias, independentemente que eu publico todos eles no fórum e também nas páginas específicas do site, tanto as estratégias quanto a carteira direcional que eu faço a manutenção, é só enviar um e-mail para análises@rico.com.vc, que aí vocês vão poder receber isso daí diariamente. Aí o Tarcísio está perguntando aqui, se desse caixa livre você retira 5% para as compras, reiniciando o ciclo. Não confundir os 5%, na realidade, eu posso fazer uma compra, por exemplo, de 20 mil reais. Os 5% é o quê? É o limite de perda. Então, por exemplo, eu tenho 84 mil reais. Eu posso fazer, por exemplo, 8 operações de 10 mil reais, que eu consumi todo o meu caixa livre. Só que nessas 8 operações, digamos que elas me custaram 10 mil reais, em todas elas eu não posso perder mais do que os 5% do que esses ou 625 ou 312,5. Então, 5% não é que que eu vou pegar 5% desses 84 mil e só vou comprar esses 5%. Não, eu vou usar os 84 mil reais que eu tenho livre para entrar em novas operações, só que cada operação que eu entrar, eu vou comprar uma quantidade tal, né, que se eu perder, em cada operação eu perco no máximo ou 625 ou 312,50. Então é esse o conceito. Eu estou usando todo o meu caixa, não está ficando dinheiro parado não. Porque alguém pode pensar que eu estou apenas pegando o meu caixa de 100 mil reais, eu só estou utilizando em operações 5 mil reais. Quer dizer, então eu falei, e os 95 mil reais? Está sobrando? Não estou usando 5 mil reais para fazer compra nem venda. Com isso eu não conseguiria comprar quase nada. Eu estou usando os 100 mil reais para entrar nas minhas operações. Só que dessas operações, o tamanho do stop está calculado para quê? Se eu comprei um ativo por 20, se não deu certo, eu tenho que ter um stop lá, que se eu comprei, por exemplo, 20 mil reais, gastei numa operação, igual
R$20.000. Muito bem. Se não der certo, eu só posso perder 20 mil menos 625. O meu stop está em 19.375. Aí eu vou pegar essa diferença aqui, 20 mil menos 19.375, e vou calcular a quantidade de ações que eu posso comprar. Digamos que a ação ela custasse o quê? Ela custasse... bom, eu teria que ter isso daqui definido antes. Não com essa conta direta. Digamos que eu tenho uma ação aqui de R$20 e o meu stop está aqui em 19 e... vamos colocar aqui 19,40, vai. R$20 e 19,40. Aí, quanto que eu posso comprar dessa operação para perder no máximo R$625? Vamos fazer a conta agora a partir daqui. Então, vamos lá. Mesma conta que eu fiz aquela hora. 100 vezes, abre parênteses, 20 menos esse daqui. Com 100 eu perco 60, 200, 120, 500, 300, 1.600. Será que dá para comprar 1.100 ainda? Vamos ver. Não, 1.100 não dá. Tá, eu posso comprar 1.000 ações dessa ação que custa R$20, que se não der certo, eu estou perdendo aqui no máximo 600. 20 vezes 1.000 justamente vai me dar, eu usei 20 mil, digamos daqueles meus 84 mil, eu gastei 20 mil reais na minha compra, se não der certo, eu estou perdendo no máximo 600. Então, os 84 mil reais que eu tenho de caixa livre, eu estou usando ele 100%. Se não der certo aquela operação, o meu risco está sendo mantido, meu gerenciamento de risco. Eu estou perdendo no máximo 600 reais. Então, essa quantia que eu tô esses dois pontos aí que vocês precisam diferenciar. Caixa livre é o que eu tenho para consumir integralmente com as ações, porém, a quantidade que eu vou comprar em ações vai depender do tamanho do meu stop para que eu não perca mais do que esse limite máximo aqui, ou no meu caso, né, ou de 625 ou de 312,50. Vamos ver se tem mais alguma dúvida aqui. O Helder está perguntando se eu não comprei contratos futuros hoje, deu 1.500 pontos. Olha, Helder, é que na minha carteira teórica, por enquanto, eu só tenho o quê? Essa carteira direcional. Eu só tenho ativos do índice Bovespa. Infelizmente, não tem como entrar a parte dos futuros, né? Porque os futuros trabalham de uma outra forma, trabalham com margem em garantia, né? Então, como a minha carteira gráfica ela tem regras e só entram ativos que pertencem ao índice Bovespa, né? Os futuros não são ativos, né? São contratos futuros, como o próprio nome diz. Então, infelizmente, eu não posso entrar com os futuros aqui dentro, né? O que é uma pena. Para o ano que vem eu já pretendo fazer mais aprimoramentos, acredito que a gente vai começar a trabalhar também com day trade, e justamente no day trade eu estou pensando bastante em começar a colocar os futuros. Aliás, não tem nada definido ainda, isso daqui é uma ideia que eu estou amadurecendo, né? Mas isso me ocorreu especificamente no dia de hoje, né? Eu penso, talvez, para o próximo ano, eu pegar essa minha carteira direcional, que ela está dando bastante certo, e separar 10% do capital dela, por exemplo, se ela trabalha com 100 mil, com operações de curto prazo, seria mais uma diversificação. Qual que é a minha ideia para o ano que vem? Não sei se eu vou fazer essa modificação ou não, mas o pensamento, pelo menos nesse momento, o pensamento embrionário, o brainstorming que eu estou fazendo seria esse. Eu estou pensando nesse momento em pegar 10% desse capital e alocar no day trade, ou seja, se a minha carteira tem 100 mil reais, ela passaria a partir do próximo ano 90 mil
para o swing trade e 10 mil para o day trade. E eu estou propenso a pegar no day trade, no primeiro momento, justamente os contratos futuros, contrato do mini índice. Aí essa carteira teria o quê? Teria uma parte com operações de curto prazo, swing trade, e outra parte montada exatamente no day trade, com 10 mil reais aproximadamente, eu consigo operar em torno de 5 mini contratos, né? Focar em operações no day trade, até para não ficar levando tanto baile dessas viradas fortes do mercado, com movimentos fortes pontuais que tem aparecido aí ultimamente. A gente não consegue aproveitar essas operações no swing por conta dessas variações fortes de direção, mas no day trade tem operações que têm se mostrado aí bastante lucrativas. Então, por que não trazer um pouquinho do day trade, que são operações de um risco maior, né? Tem um risco bem maior do que operações do swing trade, porque tentar não trazer também, melhorar ainda mais essa carteira direcional. Então, uma ideia que eu estou começando a aprimorar, talvez no próximo ano a gente vai ter uma carteira direcional continuando, mas uma carteira direcional mista, parte montada com operações de swing trade e parte montadas no day trade. Porém, o day trade a gente vai ter que trabalhar de uma outra forma. Esse é um ponto que também pega um pouquinho nesse início. Por quê? As minhas operações de swing trade, aqui na página da carteira direcional, elas só são acionadas a partir de um de olho prévio. Quer dizer, tem que ter um fique de olho prévio para poder viabilizar aquela entrada, para que vocês tenham tempo de se programar com antecedência. No day trade, como é que eu vou conseguir dar o aviso da operação com antecedência? Isso day trade é uma coisa dinâmica, só quem está no mercado na hora consegue pegar a indicação. Então, vou ter que estudar uma forma de passar isso para vocês rapidamente, mas principalmente, o day trade eu tenho uma forma diferente de conduzir as operações. Não dá para a gente deixar as operações soltas, porque as decisões de entrada e saída têm que ser tomadas de forma bastante rápida. Então, eu procuro no day trade levar o quanto antes o meu stop já para a zona de lucro, para poder defender o mais rápido possível essas operações. Então, tem algumas regras próprias que eu utilizo no day trade. O pessoal que seguir essas indicações vai ter que estar bastante afinado com a forma que eu costumo conduzir aí os day trades. Vou ter que, talvez, mais para frente, montar uma palestra, um curso, alguma coisa mais focado no day trade para a gente aprimorar melhor essa parte. Tentar montar regras mais definidas também para que fique claro a conduta que a gente adotaria nessa parte do day trade, na carteira direcional para o próximo ano. Então, eu preciso equacionar isso daí para quê? Para que vocês consigam acompanhar a entrada e principalmente as saídas, né? Porque os movimentos de day trade são rápidos, que vocês entendam naquela operação, porque às vezes eu estou escrevendo ali um determinado ponto que está dando entrada ou está saindo e o preço já está se movimentando, já foi. O fórum ele é por chat escrito, né? Então a gente tem um tempo para poder escrever isso daí. Então, se vocês conseguirem entender essa forma de operar, vai ficar mais fácil. Então, isso eu preciso ainda equacionar, ver como é que eu vou conseguir operacionalizar isso para o ano que vem. Mas é uma ideia que eu tenho aí para o próximo ano, né? A gente está sempre querendo melhorar. O ano passado a carteira não era direcional, eu operava somente na compra. Esse ano eu introduzi o caráter direcional nela, compra e venda. E para o próximo ano eu estou com essa ideia, né? Vamos ver como é que eu vou conseguir viabilizar, de tentar introduzir nela também operações no day trade. E, no caso, o índice futuro aí, ele cai como um prato cheio, porque ele requer pouco capital, a gente consegue fazer boas operações com ele. O nosso carro-chefe, tanto o Ibov quanto o índice futuro, é um, entre aspas, ativo, que a gente está olhando ele diariamente, porque ele que conduz todas as nossas operações, né? Então fica muito mais fácil balizar as operações por ele do que pegar um ou outro ativo específico. Então, se a gente definir o que a gente vai tradear, fica muito mais fácil. Então, é uma ideia aí que eu tenho aí para o próximo ano. Então, valeu a colocação, Helder. Aproveitei aí e já explanei um pouquinho do meu pensamento aí para o próximo ano. Vamos lá. O Jairo Neres seria o alvo de Elliott para o intraday. Bom, um detalhe também, nem sempre também no day trade a gente tem o quê? A gente
tem que ter definido entrada e stop, mas o alvo nem sempre ele está pré-definido, então tem estratégias distintas para ele, aí não vai ser uma estratégia só, uma coisa que a gente vai ter que aprimorar, mas é uma ideia aí para o próximo ano. Bom, pessoal, estamos encerrando aí mais uma palestra. Achei que nessa daqui eu ia conseguir aí me centrar aí naquele tempo aí de 1 hora, né? Acabou extrapolando aí bastante o tempo, mas eu fico contente aí que vocês participaram bastante, entraram aí em pontos aí importantes aí para que a gente tenha aí um bom controle de risco, mas de qualquer forma aí, alguma coisa que não ficou bem compreendido, alguma dúvida que possa surgir depois, pessoal, vocês podem me procurar através do fórum a partir de amanhã, né? No fórum a gente discute tudo que é relacionado com o mercado financeiro, né? Eu coloco também notícias de ações também e N tipos de operações, né? Day trade, swing trade, position, tudo que é ligado aí com o mercado financeiro a gente discute por lá. E a gente até reforça também para aqueles que tenham mais experiência também que o fórum é uma troca, né? Uma troca de ideias, de opiniões, que os demais também participem, dêem os seus pitacos também, né? Que a gente vai poder ter uma operação, uma informação aí mais bem formada, mais bem consolidada para uma melhor tomada de decisão. Bom, e é isso, pessoal. Agradeço a presença de todos. Desculpa aí ter esticado aí com vocês mais 1 horinha, né? Mas eu acho que isso é um ponto bastante importante aí para que a gente passe para vocês. Para quem ainda não é cliente da Rico, faço o convite aí para que venham conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, né? Não tem custo nenhum para abrir uma conta e fazer um test drive. E a ideia nossa, como eu falei para vocês, a gente tem um foco bastante pesado aí no cliente, né? E a gente se preocupa muito com essa parte educacional de formação, que vocês constituam uma base bastante sólida e possam ter o sucesso aí lá na frente, que é o quê? Que é ganhar dinheiro. Valeu, pessoal, até a próxima.